Boa tarde a todos. Queria agradecer a presença, o convite, na verdade, que o Felipe me fez, a Sarita, de estar aqui no dia de hoje, trazendo uma experiência que nós, e estou falando no plural, porque tem os outros alunos aqui da UFABC, nós temos desenvolvido no Laboratório de Cartografias e Geoprocessamento. Especificamente, eu tenho estudado o uso de mapas como instrumento para manejo colaborativo de sistemas socioecológicos. E, na verdade, vou fazer uma breve introduçãozinha assim, das nossas ideias, que é o extensivo uso de mapas a partir do início do século XX, a popularização deles, graças ao advento da internet, ferramentas, Google Maps, OpenStreetMaps, e hoje todo mundo tem acesso aos mapas, né? É muito difícil alguém que não use uma ferramenta de localização para ir num lugar que nunca conheceu uma rua, enfim. Mas a questão esses mapas que hoje estão disponíveis aí em todos os lugares, eles são mapas feitos por quem, para quem, feitos como, disponibilizados onde. Então, o que está por trás dessa tecnologia, né? A tecnologia não é neutra. Quem está fornecendo esses dados, quais são as plataformas, que histórias eles estão contando. Enfim, são muitos questionamentos que, às vezes, não vêm à tona. Então, o ano passado, assim, não é uma revisão bibliográfica extensa, mas foi uma breve revisão bibliográfica no portal da CAPES. Nós começamos a levantar alguns trabalhos aí envolvendo mapeamento colaborativo e sistemas socioecológicos. E, na verdade, nós entramos aí no impasse da primeira fala, aqui que foi dita que a maioria dos dados não são abertos, são coletados dados de populações locais, sem que haja o consentimento delas para pesquisa, muitas vezes, elas não sabem para que elas estão disponibilizando. E é um mapa que, enfim, conta a história do pesquisador, apesar de coletar dados de inúmeras pessoas que têm demandas e necessidades. Aqui são os trabalhos que foram levantados, e eu trouxe essa tabela, que, na verdade, tem duas partes, porque tem revistas aí bem conceituadas, de diferentes áreas. Então, pesquisadores de diferentes áreas têm trabalhado com cartografias para manejos de sistemas socioecológicos, pesquisadores que publicaram em revistas A1. Tem dois trabalhos aqui de brasileiras que trabalham com estratégia para a saúde da família, por exemplo. Tem um outro trabalho que é sobre solos. Então, os temas eles são bem amplos. E, de todos esses trabalhos que foram levantados, especificamente, todos estão em áreas de alta diversidade biológica e no hemisfério sul, que são populações geralmente muito vulneráveis, que dependem diretamente dos recursos biológicos para a sua sobrevivência, para o seu sustento. Então, em áreas rurais, muitas vezes também tem da estratégia de saúde na família na Amazônia, são ribeirinhos, enfim. E é isso. São usados esses dados das pessoas, e aí? Então, considerando, é isso. Esses trabalhos usam softwares proprietários, eles usam conhecimento das pessoas, não disponibilizam os dados, não tem o retorno nunca. E, por mais que os autores afirmem que eles estão buscando um manejo colaborativo, eles usam práticas muito arcaicas, que sempre foram feitas, e só reforçam um estereótipo aí de pesquisa do pesquisador como alguém que vai lá, coleta e publica. Bom, então, aí, qual seria a proposta, né? A proposta, na verdade, seria conhecer uma localidade, na verdade, se envolver com ela, conhecer a população local e criar
um sistema de um modelo de pesquisa em que elas pudessem listar e elencar qual é o principal objetivo, a principal demanda delas, né? Então, e utilizando ferramentas livres, como, por exemplo, o OpenStreetMaps, os softwares livres, como, por exemplo, o QGIS, disponibilizando esses dados, a documentação e o processo. E aí, eu vou mostrar um pouquinho da nossa área de estudo, o que nós temos feito, porque é uma área que se assemelha aqui muito com as outras áreas, é uma área de alta diversidade biológica, é o Riacho Grande, fica na região da Billings, em trecho de Serra do Mar. Tem um grande maciço ainda de Mata Atlântica lá, mas que ele está sofrendo grande pressão, até por parte da própria Prefeitura de São Bernardo do Campo, que prevê a expansão do município nessa área com construções gigantescas, como, por exemplo, um aeroporto de carga, entre outras coisas. Então, enfim, aqui a gente tem uma balsa, que é um dos principais meios de transporte, de acesso a essa localidade, que fica sobrecarregada, tem uma demanda muito grande de transporte, é muito escasso, as pessoas atravessam a balsa a pé, muitas vezes a balsa já virou, muitas vezes no passado, é bem delicado. Esse, na verdade, quintal de muitas casas, dá para a represa, só que, se vocês puderem observar a cor dessa represa, ela já indica a qualidade da água, que é péssima, ela recebe aí efluentes químicos, metais pesados, esgoto, e essa água que o governador Geraldo Alckmin pretendia abastecer a população de São Paulo. Isso foi em abril do ano passado, ela já estava um pouquinho baixa. A gente tem uma área um parque, né, que é um parque municipal, que é uma área de conservação, chamada Parque Estoril, que até pouco tempo as pessoas podiam ir lá fazer churrasco, tinha uma grande depredação dos recursos biológicos, o pessoal levava bromélias embora e degradava bastante. Hoje isso está mais controlado. E aí, o que nós estamos fazendo, né? Dentro do laboratório, nós estamos desenvolvendo algumas ações que elas envolvem, em primeiro lugar, o desenvolvimento de uma cartografia base para o Riacho Grande, porque, mesmo ele sendo distrito de São Bernardo do Campo, uma cidade importante do estado de São Paulo, não existem dados específicos, e é tudo muito incipiente, ninguém libera esses dados. Então, a gente está criando essa cartografia para disponibilizar numa plataforma livre. Essa plataforma livre, ela vai ser... Essa plataforma livre, ela está sendo confeccionada na mesma plataforma que o InfoAmazônia foi, que é a GEL, que é baseada num template do WordPress, e nós vamos subir todos esses mapas e disponibilizar as fontes. E nós também vamos fazer um mini documentário do território. Essa é a primeira parte prevista para esse primeiro semestre. Nós estamos contando com a colaboração da população local. E a ideia é, primeiro, trazer, assim, mostrar primeiro que esse território existe dentro de um município que esconde os problemas dessa localidade ou subnotifica órgãos e outras pessoas com relação à gravidade do que acontece lá. E aí, no segundo semestre, esse mesmo grupo de trabalho vai começar a fazer oficinas de cartografias experimentais com a população local do Riacho Grande. Que aí a ideia é criar camadas, camadas em cima desses mapas do território, do que eles acham importante de ser mapeados. Então, pode ser problemas, pode ser soluções. Aqui eu estou falando de um território em que eles não têm rede de esgoto, em que eles têm ônibus de 3 em 3 horas, em que a gente não tem uma delegacia de polícia
em que os postos de saúde, quando eles fecham às 5 horas da tarde, as vacinas são retiradas, são levadas em carros até São Bernardo do Campo. Então, assim, as pessoas precisam de condições muito básicas. E, enquanto isso, o município se preocupa em levar possibilidades, ou, na verdade, alimentar questões de que o importante é ter asfalto lá, que o importante seria estabelecer infraestruturas urbanas lá, e não criar possibilidades de infraestruturas que seriam para a zona rural, baseadas em modelos sustentáveis, como, por exemplo, construção de mini-cisternas, construção de mini-cisternas, de mini-composteiras, de composteiras comunitárias, e a população já tem essa demanda. Então, a ideia é colocar isso no mapa e mostrar para o poder público que elas realmente enxergam o território, que elas enxergam a demanda, e que não é trazer só a infraestrutura urbana para lá, porque não vai adiantar nada. Eles vão continuar em isolamento e com uma série de outras questões, talvez até mais sérias, por conta da própria degradação e dos impactos que tudo isso pode trazer. A outra ideia também é que isso possa fomentar uma discussão sobre a questão da prestação de serviços ambientais que essa área pode trazer. Porque, se vocês, não sei se todos conhecem o caso do município de Extrema, por exemplo, em que existe um projeto que chama Produtor de Águas, em que os produtores rurais eles se adequaram às técnicas de produção agroecológica, de produção familiar e recuperação de APP, assim recuperando muitos cursos d'água e gerando prestação de serviço ambiental naquela região. Esse tipo de atividade ela pode ser remunerada. Ela pode ser remunerada tanto pela prefeitura, pelo poder público, quanto por uma empresa que precisa mitigar os seus impactos. Isso é uma forma de gerar renda para a população local e de não descaracterizar os vínculos com relação ao território, que tem acontecido muito em áreas de grande diversidade biológica, que essas pessoas sofrem porque vem a pressão imobiliária, essas pessoas passam a trabalhar muitas vezes como caseiros, como empregadas domésticas, como piloteiros, barqueiros, e elas passam a ser marginalizadas dentro do seu território, enfim, e não exercem mais as atividades tradicionais originais, que eram, por exemplo, de pescadores, coletores, enfim. Eu acho que é isso. A gente está fazendo uma parceria com o pessoal do Pimenta Lab, na questão do servidor, de hospedar o projeto todo no servidor livre. E, enfim, assim, acho que basicamente era isso. Tem a cartografia aqui. Felipe, você pode me ajudar, por favor? Vou mostrar um mapa que o grupo fez a semana passada, que é um mapa de hidrografia. Esse é o mapa de hidrografia e, enfim, foi utilizado o QGIS. Aqui a gente indica as bacias, todas as APPs, os cursos d'água. Aqui tem uma legenda e... Felipe, tenta me ajudar aqui, por favor. Tem aqui. Enfim, mas a legenda ela só está indicando o que é cada coisa, mas a gente está cuidando muito para os termos das legendas serem menos técnicos e mais intuitivos, porque a gente quer que a população local entenda, leia e se aproprie desse mapa. Era lá, né? É isso. E, enfim, é isso. Então, por exemplo, tá como ruas, rios, lagos e represas. Se, de repente, um acadêmico mais rígido olhasse isso, talvez não olhasse com bons olhos, mas é proposital. E todos os mapas estão em Creative Commons, compartilhado em licença para uso não comercial. Enfim, acho que é isso. Depois, os alunos estão aí para o debate. Agradeço a oportunidade de compartilhar o trabalho.
Isso. E amanhã a gente vai estar os 2 dias no Lab, né? E a ideia é desenvolver alguns mapas voltados para o município de Ubatuba, aqui, com as demandas e as necessidades locais. É isso. Obrigada. Só lembrando para quem chegou atrasado que amanhã e sexta a gente continua com uma série de atividades práticas, trabalhando todas as tecnologias abertas aí no Jardim Cultural, das 10 da manhã às 5 da tarde.